Tem um amigo meu que está muito doente. A sua vida está por um fio. E todos os dias, ao acordar de manhã, a pergunta que vem é: será que ele sobreviveu essa noite? Daí, quando encontramos os companheiros, também conhecidos, perguntamos: e fulano? Já preparado o coração para ouvir a resposta. E do outro lado vem a fala do companheiro: olha, ele sobreviveu mais essa noite. Eu fico pensando na vida. E Salomão, em um de seus provérbios, ele disse que é melhor que eu e você vá a um velório do que ir a uma festa. Porque no velório a gente vê como a vida termina. E nesse momento, milhares, milhões de pessoas estão lutando contra a sua enfermidade. E daria tudo o que tem ou o que conseguiu quando tem posse para voltar a ter saúde e não morrer. A vida e a morte, para nós que estamos aqui, é um processo natural. Nós deveríamos falar mais da vida nas reuniões de família, nas empresas, nas igrejas. Por que nós não falamos sobre a vida? E a gente sabe que a vida é finita. A vida tem um fim. Desde a fundação dos tempos, lá do haja sol, haja luz, homens nascem e morrem. Alguns morrem antes mesmo de chegar a esse mundo, nascem mortos. Outros na adolescência, na infância, na juventude, na fase adulta, e outros na velhice, mas todos de tal forma morrerão. E para isso, diz o ditado: basta estar vivo. Mas eu fico pensando, por que nós falamos tão pouco da vida e da morte, já que ambas são tão naturais? A vida, nós pouco sabemos sobre ela. E o que é pior, nem se interessamos por ela. A morte, dá a impressão que se falar dela, a gente está atraindo mau agouro. E quem fala da morte, morre. A morte não é pauta em lugar nenhum. Até mesmo as igrejas deixaram de falar de morte. Mesmo sabendo que a vida é finita e que quando termina uma, chega outra. E às vezes eu acompanho um funeral e vou até o cemitério de um ente querido, de um amigo, de um conhecido. E quando eu vejo colocar o corpo, quer seja na carneira, quer seja no chão, eu imagino que um dia eu estarei também nesta condição. E naquele mesmo instante eu imagino que até ali as pessoas que me amam, por mais que chorem e estejam sofrendo a dor da perda da minha ausência, da minha pessoa,
elas virão para casa e eu ficarei sozinho. Por que falamos tão pouco? Vivemos entretido entre política, entre futebol, entre a vida alheia, trabalho, e as coisas que de fato merecem a nossa atenção, a nossa dedicação, a gente não quer nem olhar, não quer nem ver. Para uns, a morte é o final de tudo. Para outros, a morte, a pessoa depois do processo vai dormir e fica dormindo. Para outros, reencarna, vai e volta sucessivas vezes. São tantas perguntas sem respostas. E o que é pior, ninguém se interessa. E por conta disso somos ludibriados muitas vezes por líderes que apresentam a fórmula e as respostas de coisas que nós deveríamos buscar por si só. Porque se trata da minha vida, se trata da minha morte. Onde estão as pessoas que morreram? Desde a fundação dos tempos, homens nascem e morrem. E onde eles estão? De fato dormem? Estão conscientes em algum lugar? Há um apartheid, uma diferença? De fato reencarnam? São as perguntas sem respostas que nós não queremos questionar, porque viver talvez na ignorância dá a nós a impressão que, se não falarmos disso, a gente não vai morrer. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, a vida é finita. E quando eu digo que a vida é finita, eu digo que ela tem um término. E o término da vida tem um nome, chama-se morte. Nessa quinta-feira estarei falando e fazendo uma live, onde eu estarei abordando esses assuntos e mostrando para você direções e te alertando para que você fale mais da vida. Porque se você falar mais da vida, você vai encontrar com o assunto morte, porque não são paralelos, mas o término de um é o começo de outro. E nós podemos viver infinitamente melhor essa vida enquanto estamos aqui, temos oportunidade, uma vez que nós fomos escolhidos para nascer, fomos guerreiros. Para que eu e você nascêssemos, milhões de irmãos e irmãs tiveram que perecer pelo lado de fora, porque a própria natureza trancou a porta para que nós pudéssemos ser gerados com conforto, tranquilidade e segurança. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo para a minha morte? Um dia eu vou estar naquela condição. Se os espíritas estiverem certos, se os crentes estiverem certos, se os cristãos estiverem certos, é isso que eu quero que você pense. Porque pensando na morte, a gente vai descobrir como viver a vida. Olha que paradoxo. Quando você pensa na morte, você aprende a viver a vida. Que até então está de cabeça para baixo, todo mundo está de cabeça para baixo, todo o nosso tempo, nosso pensamento, nosso coração é ocupado, é entretido por coisas que não nos levará a lugar nenhum.
e as coisas que de fato mereciam a nossa atenção, o nosso cuidado, no mínimo a nossa reflexão, a gente ignora, como se assim perpetuasse a espécie na Terra ou a nossa vida. Nessa quinta-feira estarei fazendo uma live pelo Facebook. Eu vou abordar esse tema com muita clareza, com muita simplicidade, com muita humildade, para que quando terminar a live você possa tomar uma posição na sua vida e entender que a tua vida é finita e que necessariamente ela não tem que ser um inferno. Existem pessoas, ou a maioria dos homens, eles morrem de medo e o seu medo maior é da morte. O medo maior dos seres humanos é da morte. Mas existem pessoas que acreditam fielmente que a vida de fato começa depois da morte. E que essa não vale a pena baseada naquela que eles terão no futuro. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero que você tenha consciência e faça a sua escolha. Caso queira viver na ignorância, que de ignorante não tem nada, porque se existe algo que existe, é a minha vida, a sua vida, e se existe algo que vai acontecer, é a nossa morte. Então, se eu posso tirar proveito até daquilo que para a maioria é uma tragédia, por que não? Por que não tentar? Por que não viver melhor? Por que não ter esperança aonde a maioria nem quer falar por medo? Live, quinta-feira, 7h30 da noite, nós vamos falar sobre vida e de morte. E eu tenho certeza que a sua vida será impactada. E depois disso você resolva como quer viver, ou como quer morrer, ou como quer estar depois de morto. Enquanto existe vida, existe esperança. E para muitos, hoje será o último dia na terra deles. Nesta manhã, enquanto seus olhos se abriram no seu despertar, outros fecharam para nunca mais acordar. Isso tem nome: vida. Quinta, 7h30 da noite. Te espero aqui no Facebook para a gente conversar sobre a vida e a morte dos seres humanos. Até lá.